o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no verso 6, diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Irmão, por essa declaração de Paulo e por outras passagens da Escritura, do Antigo Testamento, nós, quando estudamos, existe um estudo no seminário que é o estudo das coroas. E nós estudamos sobre a coroa da justiça também. E aqui Paulo nos deixa esse entendimento, porque ele diz: o Senhor vai dar uma coroa de justiça a mim, e não somente a mim, mas àqueles que amarem a sua vinda. E coroa, nós temos visto que é uma espécie de recompensa também dentro desse contexto. Agora, por que uma recompensa, uma coroa que será dada aos que amarem a sua vinda? Ora, nos dá a entender que nem todos amam a sua vinda. O que é a vinda do Senhor? A vinda do Senhor é a consumação de um sistema, de um tempo, de uma era. A vinda do Senhor representa o extermínio do governo de Satanás sobre a terra. Representa isso. Nós já sabemos, o Senhor vem e implanta o seu reinado milenar, depois lá no final desses 1000 anos, ele deixa Satanás sair de novo para reorganizar as nações, enfim, a batalha final, aquilo que temos estudado no nosso seminário aí abundantemente. Então, a vinda do Senhor representa algo muito marcante. Quem não quer a vinda do Senhor? Quem está satisfeito com o sistema. Quem olha para o sistema e diz: não, está tudo bem, eu tenho casa, eu tenho carro, tenho moto, tenho bicicleta, tenho mansão, meus filhos têm canudo de faculdade, todos eles são donos dos seus apartamentos, têm propriedades alugadas. O mundo para mim é um deleite. Tenho dinheiro, posso viajar de avião, posso chamar o táxi, posso chamar o Uber. Estou bem. Poxa, Jesus vai vir e vai aniquilar isso, mas eu estou tão bem. Então o que acontece? O crente que está vivendo essa maravilha, né? Ele não está ansiando pelo retorno de Cristo. Deixa eu contar de novo aquela piada verdadeira. É piada porque se deu dentro de uma igreja batista. Um irmão foi lá pregar, teve a oportunidade. Aí falou: irmão, olha aqui, olha, teve terremoto em tal lugar, teve maremoto não sei aonde, aconteceu isso, tem fome lá não sei aonde, olha, Jesus está voltando. Todo mundo, glória a Deus, aleluia, tal. Daqui a pouco a irmã foi lá e falou: irmão, eu sei que Jesus está voltando, né? Mas tomara que não seja agora, porque eu acabei de prestar meu concurso público, passei para o Banco do Brasil, que era o meu sonho. Mas se Jesus voltar agora, uma infeliz dessa está amando a vinda do Senhor? Não está amando a vinda do Senhor. Irmão, ninguém me contou isso não, tá bom? Eu estava lá, eu já fui batista, eu estava lá, eu vi com esses mesmos olhos, ouvi com esses mesmos ouvidos, eu estava lá, ninguém me contou isso, eu estava lá e vi essa blasfêmia, essa coisa horripilante. Irmão, eu quero saber de que eu tenho barra de ouro debaixo da cama, eu quero saber se o meu cofre está transbordando de prata,
Eu quero que o meu espírito clama, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O que me interessa a minha riqueza? O que me interessa os meus bens? O que interessa tudo que eu tiver? Nada disso interessa. O foco da minha vida, o foco da minha vida é o meu encontro com o meu Senhor da glória. Esse é o meu foco. Quem ama a vinda do Senhor tem uma recompensa especial. Por quê? Porque não são todos que querem a vinda do Senhor. Quem quer ir para a terra prometida? Ora, mas os judeus, depois que saíram do cativeiro, muitos no tempo de Esdras, não quiseram ir. Aqueles que foram levados por Babilônia, depois o Medo persa veio, dominou eles. Aí Ciro, estava lá a profecia, em Isaías profetizou, estava o nome de Ciro na profecia. Quando Ciro domina a Babilônia, os judeus chegam aqui, já estava escrito que tu ias dominar. E Ciro olhou aquilo, levou um choque. Vocês estão liberados, podem voltar para a terra de vocês, podem voltar para a terra de Abraão, Isaac e Jacó, pode voltar para a terra prometida. Terra prometida, que é a simbologia da salvação. Todos quiseram ir? Não quiseram. Esdras fez a lista de quem foi. Esdras fez a lista, sabe por quê? Foi uma surpresa para Esdras. Ele achava que todo mundo ia querer voltar para a sua terra, mas não. Os judeus já tinham comprado propriedades, já estavam com casas alugadas, já tinham montado comércio, já tinham empregados, estavam muito bem estabilizados e estabelecidos. Para que voltar para a terra prometida se eu aqui nessa terra imunda mesmo já conquistei tudo? Não vou precisar de mais nada. Que terra prometida? Assim está vivendo muitos crentes. Eu estou muito bem, que Jesus voltar nada, ele que fique lá no céu mesmo, que é o lugar dele. É assim que muita gente está vivendo. É assim, irmão. E a prova disso que está tão acomodado com o mundo, está tão acomodado com o sistema, que já não há mais clamor, já não há mais oração, já não há mais estudo bíblico, já não consegue mais enxergar nada do mundo, desse sistema, já está cego. O mundo parece uma coisa normal. Como diz aquele hino, este mundo te parece tão normal. Assim muita gente está olhando para esse mundo e está achando que esse mundo é normal. Esse mundo não é normal, meu irmão. Vai dentro das favelas que você vai ver que esse mundo não é normal. Vai na internet e pesquisa sobre tráfico de crianças. Você vai ver que o mundo não é normal. Você tem que ser apaixonado pela vinda de Jesus. É a vinda de Jesus que vai parar com o estupro de crianças de 8, 9, 10 anos. Nessa hora, enquanto nós estamos aqui muito bem, a nossa família está muito bem, tem crianças de 8, 9, 10 anos sendo estupradas e violadas sexualmente de maneira que você nem imagina. Teu espírito tem que clamar, Maranata! Vem, Senhor! Porque só Ele colocará fim nesse sistema. E muitos dizem, como que eu denuncio? Como que eu vou denunciar? Eu vou falar para a polícia. Que polícia? Que denúncia? Os que fazem isso é a polícia, é o governo, é o Estado. Só Jesus, o justo juiz, pisando sobre a terra para pôr fim nesse negócio. Tem gente que está acomodado com o mundo. Olha as Assembleias de Deus, se não estão acomodadas com o mundo. Elas deveriam estar transformando o mundo já se transformou há muito tempo. Se um dia Deus me der um povo com 5 mil, 6 mil pessoas, eu boto qualquer governo para tremer. Boto qualquer governo para tremer muito mais do que já estão tremendo. Se eles olharem nós marchando na largueza da terra, meu irmão, todo mundo com essa camisa que não é qualquer um que tem coragem para vestir, todo mundo jogando vídeo na internet, falando a mesma linguagem do Espírito, eles serão abalados na alma, no Espírito. O coração deles vai querer saltar do peito.
E haverá esse tempo. E aí nós abriremos a dispensação dos martírios. Haverá esse tempo. Não vai ficar tudo do jeito que está, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Tem muitas espadas que ainda serão usadas. Não dá para usar todas de uma vez? Não dá para usar tudo de uma vez? É uma em cada tempo. É uma em cada dispensação. Por isso, meu irmão, eu apelo a você. Para de brincar com o evangelho. Segue a direção do púlpito. Porque se você não segue a direção desse púlpito, você está perdido, você não tem direção nenhuma. Direção é aqui, esse púlpito. É aqui, a direção está aqui. Com todas as letras, a direção está aqui. Quem não segue a direção desse púlpito não faz parte do reino que este púlpito apregoa. Não tem parte no Deus que esse púlpito apregoa. Porque existe um Deus e ele está aqui nesse púlpito. Não é um Deus assembleiano, não é. O Deus desse púlpito não é assembleiano. Não é batista, não é metodista. Não é o Deus que está abençoando os políticos, não tem umas igrejas por aí. Vamos orar pelos políticos. Não, aquele Deus que eles invocam não é o nosso Deus. Quando eu invoco Deus em nome dos políticos, é para ele cravar a espada da cabeça até os pés. É assim que eu clamo pelos políticos, por essa raça de satanistas que estão matando mulheres, crianças, idosos na fila dos hospitais. Estão nem aí. Então, meu irmão, aproveite para clamar por justiça nessa dispensação. Mas não esqueça que a maior justiça será feita quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras. É ali que haverá a maior justiça. Ali vai ser muito tremendo. Ali o sangue dos inimigos vai fazer um rio até o freio dos cavalos. Ali, quem tem fome e sede de justiça será farto. É ali. Muita gente está nem aí. Para que Jesus vem? Jesus vem porque ele precisa matar muita gente, é por isso que ele vem. Ele tem que matar muita gente. Ele tem que matar muita gente, matar. Se ele não tivesse para matar, ele viria sozinho. Mas ele vem para matar. João tem uma visão e diz que ele vem comandando cavalos e mais cavalos, anjos e mais anjos, uma multidão, e eles têm couraça que brilham como fogo. Diz que os olhos do Senhor são como fogo, da sua boca sai uma espada. Fogo é juízo, espada é justiça. Jesus não vem para passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus veio para dar a vida a primeira vez. Na segunda, ele vem para matar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou você quer que esse mundo continue? Se você viajar para a Ásia nessa hora, está arriscado um bando de malfeitores sequestrar o teu filho e você nunca mais vê teu filho. É assim que o mundo vive. E tem gente que não, Jesus não precisa vir agora não. Será que ele vem mesmo? Tem gente que não está nem vivendo no mesmo Espírito, no mesmo mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dizendo claramente, ele vem, ele está às portas, ele vem e não vai passar deste século. Mas tem gente que está nem aí, que o quê? Eu já ouço, desde que eu nasci, eu ouço falar que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Eu vou morrer e vai vir meus filhos, vai vir meus netos, meu bisneto, meu tataraneto, e a história vai ficar do mesmo jeito. O apóstolo Pedro já falou sobre isso. Que no final dos tempos haveriam escarnecedores, zombadores, dizendo, onde está a sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, tudo permanece do mesmo jeito, mas eu aposto a minha vida não vai permanecer do mesmo jeito.
Ele vem, irmão. Ele vem e trará toda a obra a juízo. Agora, se existe o que me impressiona é que existe uma coroa de justiça para quem ama a vinda do Senhor. Isso não deveria existir. Uma recompensa para quem amar a vinda do Senhor. A Escritura fala muito mais na segunda volta de Jesus do que na primeira. A primeira vinda de Jesus é mencionada algumas vezes, mas a segunda vinda de Jesus é mencionada muito mais vezes. Nós não somos judeus. Os judeus tinham os pergaminhos dizendo, ele vem. Lá está Moisés dizendo, olha, vai ser suscitado um profeta que nem eu. Elias profetizou, Eliseu profetizou, Jeremias profetizou, Isaías profetizou ousadamente, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E os judeus ficavam lá que nem retardados, lendo o pergaminho, mas nunca acreditaram. Quando Jesus se manifesta, eles cospem na cara de Jesus. A igreja dos tempos modernos está numa letargia que faz a mesma coisa, continua cuspindo na cara de Jesus, depois diz, eu não sou igual aos judeus. É muito pior, porque os judeus tinham um véu ainda que ocultava o seu rosto. Nós já vemos face a face, porque o véu do templo se rasgou e nós já temos acesso ao Santo dos Santos, coisa que os judeus não tinham. Só o sumo sacerdote tinha acesso àquilo. Agora Jesus vem, derrama o seu sangue e nos chama a todos nós de reis e sacerdotes. E muitos ainda não estão nem aí para a vinda de Jesus. Por isso, há uma recompensa gloriosa, coroa. Se você olhar para a simbologia da coroa, ela expressa muitas coisas. Coroa é para rei. Rei é quem tem poder. Rei é quem tem autoridade. Coroa é destaque. Quando se olha no meio de uma grande multidão e vê alguém com a coroa, diz, aquele é o rei. Aquele é o que tem a honra. Aquele é que tem a primazia, aquele é o que tem o comando. Há uma recompensa tremenda esperando por nós lá no céu, mas não todos. Aqueles que amam a vinda do Senhor. Por quê? Porque Ele colocará ponto final no sistema do mundo. E muitos dizem, não, Jesus veio a primeira vez? Parece que veio, né? Mas eu não sei se Ele vem a segunda. Ou outros dizem, não, Ele vem, mas não está nem aí. Não adianta também dizer que Ele vem, se você não está nem aí. É o mesmo que dizer, Ele não vem. Se você acredita que Jesus está vindo por um caminho, o que você vai fazer? Vai trilhar o caminho que vai ao encontro dEle. Qual é o caminho que vai ao encontro de Jesus? É o caminho do trabalho, é o caminho da palavra, é o caminho da oração, é o caminho de morrer pelo Evangelho. Isso vai nos dar encontro com Ele. Mas tem gente que não está nem por aí. Ele vem, mas eu estou na minha casa, comendo, bebendo e dormindo. Outros dizem, Ele vem, está no campo, semeando, fazendo a obra, malhando trigo no lagar. Quem acredita, meu irmão, em alguma coisa, trabalha, se esforça. E é a esses que Deus se manifesta. Lá está Gideão, debaixo do carvalho, malhando trigo. Quando o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, olhou em todo aquele povo, disse, aqui estão todos os israelitas, mas olhou em Gideão. Gideão estava malhando trigo. Gideão tinha uma fé. Gideão tinha uma esperança. Gideão tinha uma expectativa. A quem o anjo do Senhor se manifestou? A Gideão. Eu orava aí debaixo dos teus pés, no barranco, e eu dizia a Deus, essa cidade está muito quieta, cadê o teu poder? Levanta alguém, e Deus veio e levantou. Quem? Eu? Porque ele olhou e não viu ninguém. Quem é que estava inquieto? Eu. Quem é que queria ver uma mudança? Eu. Você está inquieto, irmão? Você quer ver mudança? O Senhor só se manifesta em quem quer ver mudança.
Não pensa que você está tocando a tua vida. Não, a hora que Jesus olhar para mim e me chamar, Ele vai me chamar. Não vai, não. Não vai chamar, não. Ele só vai te chamar se o teu espírito estiver inquieto. Diz a Escritura que Ló afligia a sua alma por ver a injustiça de Sodoma. A quem Deus se manifestou? Aquele cara que está inquieto. Quem foi que se preocupou em manifestar um braço pela libertação de Israel do Egito? Foi Moisés, se levantou e matou um egípcio. Expôs a sua vida pelo aquele povo. A quem Deus foi se manifestar depois? A Moisés. Deus se manifesta a quem está inquieto. Não é a quem está tocando a sua vidinha, não, irmão. Não é a quem faz das suas orações um ritual, não. Nem da leitura bíblica um outro ritual, não. É para quem olha para esse livro, para quem coloca uma palavra diante de Deus e diz: agora eu vou andar em função daquilo que eu orei, eu vou andar em função daquilo que eu estudei, eu vou apostar minha vida, eu vou clamar, eu vou ir adiante, eu quero fazer a obra. Quem fica de braços cruzados não vê nada, meu irmão. Se você crê, anda em função daquilo que você crê. Agora, coroa da justiça. Deus tem falado muito na sua vinda. Uma das visões mais impressionantes, não sei se eu participei para a igreja, num determinado momento aqui, um culto, acho que foi minha esposa que teve essa visão, eu falava alguma coisa sobre a vinda de Jesus. Aqui tem meses atrás, talvez, não sei se tenha um ano, e quando eu falava sobre a vinda de Jesus, uma cascata saiu aqui por cima do púlpito e bateu nesse chão. E quando a cascata batia no chão, aquela água batia no chão, com o impacto da água no chão, formava 2070. Meu irmão, ninguém vê isso porque quer ver, não. Tenta ver alguma coisa aí. Imagina uma visão aí na tua mente, depois tu vem contar aqui, quando eu disser, quem teve visão, você imagina e vem aqui, contar. Quando tu contar, eu vou dizer assim, irmão, para de comer coisa exagerada, porque tu está vendo coisas. A visão do Espírito, meu irmão, é testificada pelo Espírito. Você acha que eu ia estar deixando um Rômulo entregar profecias sem nem ter me contado primeiro, assim? Você acha que eu ia dar essa confiança assim, de uma pessoa lá de outro estado, está falando pelo WhatsApp aqui dentro da igreja, sem eu saber o que ele vai dizer? A irmã Késia, que está lá no Nordeste, como é que você acha que eu sei que ela está recebendo as coisas de Deus? Eu nunca olhei no rosto daquela irmã, nem ela no meu. Como é que você acha que eu sei que Deus está falando com eles? Como é que você acha que eu sei que as visões do André são verdadeiras, do irmão Altair são verdadeiras? Como é que tu acha que eu sei disso, meu irmão? Há um Espírito que fala. E muita gente fala, Deus fala, mas na hora que Deus fala eu não acredito nisso, não. Se não acredita que Deus fala, meu irmão, vai para a Universal. Vai para as assembleias, lá tem profetas, tem o reteté. Agora, irmão, aqui a coisa é séria. Aqui fala, e quando você diz não creio, ele diz, eu vou te mostrar que eu falo. Tu vai ficar vivo para ver que eu falo, mas não vai colher dos frutos da minha palavra. Porque é se tu creres, que tu verás a glória de Deus. E sabe o que eu acho engraçado nesse contexto? As pessoas dizem assim, irmão, você acredita no livro de Apocalipse? Acredito no livro de Apocalipse. Ué, por que você acredita no livro de Apocalipse? Foi um homem pecador igual a mim e a você que disse que viu. Você acredita no livro de Isaías? Ué, Isaías era um homem pecador igual a mim e a você. Por que você acredita no livro de Isaías? Você acredita no livro de Jeremias? Era um pecadorzinho igual a mim e a você. Você acredita nas cartas de Pedro?
Era tanto pecador que disse: Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem pecador. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, eu vou morrer. Não, eu acredito nesses livros. Ah, é? Então, meu irmão, cuidado, se você acredita nesses livros, comece a acreditar também nesse púlpito. Comece a acreditar nos profetas, como diz a Escritura. Crede no Senhor e sereis salvos. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Deus ainda fala pela boca dos homens. E não fala na hora que nenhum hipócrita quer ouvir. Fala na hora que ele quer falar. E não se limita no seu vocabulário, nem na sua quantidade de palavras. Fala do jeito que bem quiser e bem entender, e não tem satisfação a dar formiga nenhuma. Mas ninguém está nem aí para a palavra. Pedro diz: a apostasia dos últimos dias. Ninguém está vendo a apostasia. Ninguém está vendo. Eu sou servo do Senhor, eu faço a obra de Deus. Tem umas mulheres retardadas por aí. Eu sou missionária. É mesmo missionária? Vem na minha presença dizer que é missionária. Vem dizer para mim que é missionária. Mulheres que sequer sabem o significado da palavra restauração, dizendo que são missionárias. Só se for missionária de Satanás, do diabo, do príncipe deste século. Vou falar uma das coisas mais ousadas que eu costumo fazer. Homem de Deus por aí fora, se eu ouvir falar, e se eu disser, está fora, ele está fora. Se eu disser, está fora, ele está fora. Porque o Espírito de Deus tem uma obra tão tremenda conosco, irmão, que ele nos ensinou até a discernir quem está fora e quem está dentro da obra. Só tem um ministério lá fora, você vai rir até demais, e muita gente aqui dentro até discorda. Só tem um ministério lá fora que ainda não está cortado. Como é o nome daquele pastor comediante? Cláudio Duarte. Aquele homem, ele ainda tem um subministério. Não tem um ministério, porque ministério tenho eu. Ele ainda tem um subministério. O ministério dele ainda é útil para a igreja. Os outros pregadores da palavra estão todos fora. A palavra deles é um lixo. Eles pregando é o mesmo que o diabo falando e ensinando. Aquele homem, Cláudio Duarte, aquele homem ainda fala coisas úteis. Naquela grande piada que ele faz, naquele grande ar cômico que ele fala coisas poderosíssimas. E tem mais, coisas que o Espírito Santo revelou. Assim diz o Espírito, coisas que ele revelou. Aquele homem ainda tem valor para Jesus Cristo. O resto é tudo lixo. Silas Malafaia, Benny Hinn, Billy Graham, se ainda vive, sei lá. Outros que já baixaram ao inferno, Túlio Barros. Outros da Assembleia de Madureira. Aquilo tudo é lixo. Lixo. Não presta para nada. Agora, irmão, você crê em Apocalipse? João tinha 2 pernas iguais às nossas. 2 olhos, 2 ouvidos, cabelo. Devia ser feinho que nem eu, ou então bonito que nem você. Era um homem comum. E eu te digo, é a homens comuns a quem Jesus Cristo se manifesta. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. E Deus não nos dá coisa para nos exaltar, não. O que Ele nos dá é para o nosso aprendizado, para podermos chegar às regiões celestes. Não é nada para exaltar. Quem recebe coisa de Deus e pensa, se sente melhor que o seu irmão, está cavando a sua sepultura. O que Deus nos dá é para a nossa edificação,
para o nosso aprendizado, para podermos ir subindo cada vez mais degraus, aquela escada que Jacó viu, até chegarmos lá no topo e o Senhor dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino. Então, irmão, a igreja está vivendo uma letargia. A igreja que eu falo, meu irmão, inclui pessoas aqui dentro, pessoas lá fora, então nem se fala. Igreja somos todos nós, e de acordo com o que você vive, as suas expectativas, as suas esperanças. Tem gente que está vivendo, mas não está com a esperança da volta de Jesus. Isso não faz parte da vida da pessoa. Você tem que ter expectativa, você tem que ter esperança no que a palavra diz, porque a Escritura diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então traga a memória. Traga a memória que o Espírito Santo habita em ti. Traga a memória que o Senhor Jesus disse: se tu crês, tu verás a glória de Deus. Traga a memória que ele disse: as minhas ovelhas estão na palma da minha mão. Traz a memória que ele disse: eu ajunto os meus, que nem a galinha junta os seus pintos. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Traz a memória. Tem esperança. Tenha confiança. Ora, a fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se esperam, prova dos fatos que não se vê, mas é prova do que não vê. Mas a fé é prova de que aquilo que você não vê existe. É isso que é a fé. Ela prova que aquilo que você não vê existe. Você já viu Deus? Aonde? Mas a sua fé diz o quê? Que ele existe. Muita gente aqui dentro nunca viu um anjo, mas a sua fé te diz o quê? Eles existem. Você viu Jesus Cristo ressuscitar, mas a sua fé diz: ele ressuscitou. É isso que é a fé. Ela é prova dos fatos que não se veem. O que você não viu, você vive pela fé. E que fé, né? E que fé, né? E que fé, né? Que se alguém botar o revólver na tua cabeça e dizer assim: tu viu Jesus ressuscitado? Tu vai dizer assim: não. Como é que ele ressuscitou? Tu vai morrer. Pode me matar, mas que ele vive, vive. Que fé, né, irmão? Então, meu irmão, creia, porque a igreja aí, ó, fora, ó, caiu numa letargia que não vai mais se recuperar. Agora, você tem ouvido coisas tremendas, você tem aprendido coisas gloriosas, o Espírito Santo te trouxe com mão forte. Pensa bem se você naturalmente chegaria no alto desse morro. É possível chegar facilmente no alto desse morro de onde você veio? Entenda o milagre que Deus fez para alcançar a sua vida, para resgatar a sua alma. Olha o milagre, que coisa gloriosa. Pouquíssimos aqui são moradores do bairro, em 5 ou 6. Então entenda que isso aqui não é uma igreja local, isso aqui é um centro de seleção, onde Jesus acha nos 4 cantos do mundo e coloca vinculado a este lugar. Isso é muita glória, irmão. Então traz à memória o que te dá esperança. E uma das coisas que a mim mais dá esperança é que ele vem. Ele vem, e quando ele vier, aniquila tudo, porque diz a Escritura que ele, com cetro de ferro, quebrará as nações como se fossem vaso de oleiro. É exatamente assim. Essa é a sua esperança? Essa é a sua expectativa, irmão? Ele vem mesmo para você? Se você não espera, ele vem para os outros e você fica sem ver, fica largado aí nesse mundão. Mas é certo, uma coisa que eu estou sentindo aqui dentro, que me diz: ele vem. Ele vem, irmão. Se vem. Então, meu irmão, todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós confessamos isso por prazer e alegria. Ele é o Senhor. E aqueles que ele levar à sua presença, só tem a ganhar.
não tem nada a perder. Você foi chamado à presença do Senhor. Você só tem a ganhar, não tem nada a perder. Ele te chamou, vinde a mim, e eu te farei pescador de homens. Todo o projeto de Deus é esse: pescar homens, glorificar o seu nome e edificar a sua adoração na terra dos mortais. Por isso, irmão, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Na hora da oração, quando o Senhor fazia no começo do culto, eu via quando o anjo do Senhor descia e colocava aqui uma grande mesa branca, e nessa mesa tinham 7 coroas antes da palavra, e nessas coroas umas tinham 3 pedras que brilhavam, e a outra tinham 2, e tinha uma última que tinha 7 pedras. Essa que tinha 7 pedras, o anjo pegava e colocava na cabeça do Senhor. E as outras, que tinham uma que tinham 2 pedras, ele colocava na cabeça de 2 mulheres aqui dentro, e a que tinha 3 pedras, ele colocava na cabeça de um outro rapaz aqui dentro, e as outras ficavam na mesa. Essa foi a visão que Deus me deu hoje. Aleluia. No início do culto, eu via um anjo se posicionar novamente na frente do altar, com a espada desembainhada. E aquele anjo ia passeando no meio da igreja. Ele pegava no braço de alguns irmãos e irmãs, e ele levava essas pessoas até a porta. Quando a porta da igreja se abria, ele jogava essas pessoas. E lá fora não tinha uma rua, era um buraco negro, era um abismo. E ali aquelas pessoas eram jogadas. Quando esse anjo retornava para dentro da igreja, que o culto continuava, muitos anjos ali recolhiam as cadeiras que ficavam sobrando. E ficavam muito poucos irmãos, pouquíssimos irmãos. Esses irmãos que Deus me mostrava, Ele me fazia entender que não é só os que estão sentados no templo, é a grande seleção que Deus irá fazer no meio do seu povo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Enquanto o irmão Samuel tocava, um anjo estava do lado dele. E aquele anjo estava protegendo, guardando. E o anjo dizia que Deus estava muito feliz contigo, irmão Samuel. E saiba que Deus tem muito ciúmes de ti. Foi o que eu vi. Paz. Pode ser, pode ser. Eu vi descer do céu, meio a relâmpagos, assim, um brilho como de ouro, assim, um grande ser branco. E ele descia do céu com uma espada. A ponta da espada estava para a terra, assim. E ele vinha descendo calmamente, assim, do céu. E a direção que ele vinha era da igreja. E ele parou não pelo lado da rua. Ele não ficou do lado da rua, ele ficou ali do lado da varanda, do lado das janelas, assim. Ali ele parou, e a igreja estava vazia, e ele parou ali. Eu tive essa visão agora há pouco. Amém. Eu via no começo do culto, na primeira oração, enquanto o pastor orava, falando sobre Apocalipse, sobre o que João viu em Apocalipse, e falando que tem alguém incrédulo que não
não acredita nas visões que estão acontecendo, como é que pode acreditar em Apocalipse? Eu vi quando um anjo pegou um irmão pelos cabelos e arrancou a cabeça dele do corpo e mostrou ela para o senhor pastor. Eu vi também, enquanto o pastor orava, na primeira oração, como que serpentes na frente do púlpito, e elas tentavam dar o bote, mas não conseguiam, ficavam longe, assim, meio temerosas. Umas tentavam ir, mas tinham medo e voltavam, assim, tentavam dar o bote para atacar, algumas davam um bote falso, assim, de longe, mas não atacavam verdadeiramente, ficavam em redor do púlpito. E assim que começou o primeiro louvor, enquanto o louvor estava tocando, eu vi quando um anjo jogou uma corda por cima da estrutura de ferro e botou no pescoço de um irmão e puxou esse irmão e enforcou ele. E ele subia assim, ficava enforcado, e o anjo ficava embaixo assim, puxando a corda assim, vendo ele com os pés no ar assim, sendo enforcado. No decorrer do louvor, eu vi quando um manto assim, um pano, como se abrindo do céu, um pano azul, cobria toda a congregação. Então, no lado que está o Samuel, desceram 3 anjos de fogo, como que se esses anjos estivessem pegando fogo, anjos assim, o corpo deles pegava fogo. E veio um anjo com uma lança branca muito grande, e ele deu na mão do senhor pastor, e ele entregava a lança para o senhor e apontava para frente, e o senhor pegava e lançava essa lança para frente. Amém. Eu via ainda no louvor, quando terminou o louvor, estava terminando, bem perto do final do último louvor, eu vi quando espadas caíram do céu, e irmãos levantaram as mãos e pegaram essas espadas que caíam do céu. Bem poucos irmãos, muito poucos. Acredito até que eu saiba o número, mas não vou falar. E foi incrível. E dessa vez alguns irmãos pegaram essas espadas que caíram do céu. Amém. Enquanto o pastor estava falando do anjo grande, que estava atrás, ali onde é a varanda, ele pegou a espada, colocou ela na frente do seu rosto, no seu rosto, assim, levantou ela até o seu rosto assim e entrou para dentro da igreja. Amém. Antes que o pastor começasse a orar, quando ele falou vamos orar, eu fechei meus olhos e vi como que uma pirâmide com os tijolos bem novos, e em cima dessa pirâmide tinha um olho. Em cima dela tinha um olho. E eu ficava olhando para essa pirâmide. De repente, de um céu negro, o céu carregado como se fosse chover assim, veio uma águia. E essa águia veio e remeteu contra aquele olho e arrancou o olho de cima da pirâmide com suas garras e saiu voando com aquele olho. E assim que o pastor começou a orar pela guarda municipal, eu vi o anjo da justiça que pegava um uniforme e jogava ele no chão, o uniforme da guarda municipal, e limpava os pés em cima desse uniforme. Os pés deles, ele limpava assim os pés assim em cima desse uniforme, como quem limpasse os pés. E enquanto o pastor estava orando, eu vi também quando o anjo da justiça veio e arremeteu contra um poste de fiscalização e cortou ele no meio. E enquanto o pastor orava, eu vi um lugar onde caía muitas moedas de ouro, muitas. Ele enchia aquele lugar
com moedas de ouro. Eu vi esse lugar pela parte de dentro, então caía muitas moedas de ouro. Então desceu uma espada do céu, e essa espada deu no meio dentro desse lugar, no meio dessas moedas de ouro. E quando essa espada bateu ali, essas moedas começaram a sair por aquele prédio, pelas portas. Tinha uma escadaria muito grande, e essas moedas começavam a ir para a rua. Então a população, alguns da população iam e pegavam essas moedas. E também quando o pastor estava orando, eu via em visões, eu via partes de cima de casas, e eu identifiquei construções da China, aquelas casas que a gente vê assim da China, aquelas construções assim dos telhados assim que tem na China. E também vi uma construção da Grécia, uma construção assim, o estilo grego, assim, com aquelas colunas, um lugar branco, bonito. Amém. O uniforme que o anjo da justiça limpava os pés, eu pude ver, não era da guarda municipal, é o uniforme da polícia militar do Rio de Janeiro. É o mesmo uniforme que a polícia militar do Rio de Janeiro usa. Esse é o uniforme que ele limpava os pés. Não era da guarda municipal. Assim que o pastor começou a pregação, veio uma espada do céu muito rápida. Ela veio e cravou no chão da igreja, mas ela não cravou de ponta. Ela cravou lateralmente. Ela cravou em lateral, ela entrou por essa janela que está aberta, ali onde a Dayana fica, perto do violão. Ela entrou muito rápido, e cravou no chão da igreja. Ela cravou lateralmente. Ela veio, entrou e cravou lateralmente. E era uma espada como se fosse um ouro, assim, essa espada. Amém. E no momento que essa espada adentrou e cravou no chão, foi bem no momento que o pastor estava falando da volta de Cristo. Amém. No momento que o Samuel orava, a irmã Kézia até falou sobre o Samuel, né? Aí, quando ele estava tocando, aí entrou o anjo por essa janela, mas o anjo ele era alto e ele já chegou tocando o sax, mas ele era assim tão grande que ele chegou como se tivesse com pressa e entrou por essa janela, mas ele entrava de lado, porque ele era muito grande e já chegou como se estivesse com pressa. Aí, durante aquele período que o Samuel deu uma parada e não tocou e parecia ser um erro, ele estava nessa posição assim, aí ele sentia a presença mesmo, assim, do Espírito Santo, e ele falava em línguas, e era assim, como se tivesse algo falando com ele. Aí eu até identifiquei que a irmã Kézia referiu a um anjo, né, com ele. Aí ele ficava assim, balançando a cabeça, estava falando em línguas. E no momento entrou uma irmã por aquelas portas, mas naquele canto tinha um anjo. E assim que ela apontou na porta, aí o anjo já estava esperando ela e cravava a espada assim, bem na barriga dela. E depois, assim diz o Senhor. Ela sabe que eu estou dizendo para ela. E assim diz o Senhor: tu não honrou este lugar, tem blasfemado, tem falado coisas e fez o que não deveria ter feito, não honrou este lugar. Assim manda dizer o Senhor.